Então vamos começar aqui. Bia, Paulo, Zé, depois a gente abre. Eu vou ter que sair, eu pedi a palavra primeiro. Oi, Daniel, sou Bia, a gente se conhece virtualmente há muito tempo, primeira vez que a gente está se vendo. Então, eu achei muito boa a sua ressalva no início, né? Para eliminar as controvérsias de que o que a MMT, as finanças funcionais, propõe é retirar uma restrição, e isso não significa que a gente não tenha ciência de todas as outras restrições, e muitas vezes a gente tem que enfrentar o debate com o pessoal da teoria da dependência, que diz que para as economias periféricas isso é uma balela, porque a gente tem restrição externa, e que, na verdade... Tem mais, né? Tem 400 bilhões aí. Enfim, mas tem produtiva, né? De estrutura produtiva. Que isso tiraria a importância desse debate das finanças funcionais, porque são os países periféricos, enfim. Mas tem um tipo de crítica à esquerda, por mais que a gente saiba que todo o discurso das finanças saudáveis, né, ele vem de uma motivação política apontada pelo Hayek lá no aspecto político do emprego, para reduzir o poder de barganha dos trabalhadores e tal. Existe à esquerda um discurso anti-dívida pública, né, até porque com um informe que eu acho que representa essa Fatorelli. Essa linha, né, e que eles atacam pelo lado distributivo, né, assim. Então o argumento mesmo que primeiro que a gente não conseguiria ter taxa de juros reais negativas, porque somos um país periférico, precisamos usar os juros para intervir no campo. E dado que a nossa taxa de juros será positiva, ao ter dívida pública, a gente está transferindo renda regressivamente. E você poderia estimular o crescimento sem déficit público, apenas fazendo uma tributação e um gasto progressivo, né, que é o orçamento equilibrado do Label, que mesmo você não tendo déficit, ao redistribuir renda, você gera crescimento. Então, eu queria ouvir de você alguma argumentação para lidar com essa crítica pela esquerda. Você tem as finanças saudáveis da direita, que é a austeridade, que é a economia política capitalista na veia, mas você tem também esse elemento à esquerda fazendo coro com algum tipo de discurso de austeridade. Primeiro, no arranca-rabo que rolou recente do establishment, a esquerda versus o pessoal do MMT, uma das coisas que o Ray coloca é que finanças funcionais não faz parte da gênese de MMT. Depois de ser incorporado, que finanças funcionais é parecido, mas não está no início, certo? Então, fazer essa ponte de finanças funcionais com MMT pode ser parecido, mas não é a mesma coisa. O Sport Recife, o Flamengo, o Vermelho e Preta, mas não são o mesmo time. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque o principal ponto, e isso você vai encontrar já no MINSC, de política social de MMT e de política de emprego, é o Estado como employer of last resort, certo? E isso é colocado pelo Ocasio Cortez, por exemplo, no vídeo que ela fez agora sobre Green New Deal, isso assim, de proposição disso. Isso é colocado pelo Kregel, que é um cara que fala de Greeks e de coisa de finança barra pesada. Todo mundo tem um entendimento disso. Você não atinge o pleno emprego fazendo o Estado gastar, para ver se consegue chegar no pleno emprego. Qual é a implicação disso crucial? É que se você tem uma situação econômica, como a que teremos por conta da questão de aquecimento global, que você vai ter que manejar the growths, certo? Manejar processos de reestruturação de uma economia sem crescimento do PIB, porque você está fazendo coisas que é o que eu chamo de matar os cavalos dos kulaks, para que tenha comida para as pessoas, certo? Ou seja, você vai ter menos carros produzidos, portanto, menos PIB, com as pessoas podendo se deslocar melhor e ter uma vida melhor. Certo? Tudo isso está dentro de uma coisa do que é o Green New Deal. Tá?
Então não é uma lógica de crescimentos assim. E isso é manejável se você está trabalhando com uma ideia de uma economia que o Estado está manejando isso e está funcionando como employer de last resort para aquilo, que aí entra um outro ponto da crítica da coisa de moeda, eu não sei. Você chegou a ler o Graeber? Pois é. Não é bem isso que ele fala da criação de moeda. Ele tem uma coisa clara que é quando você despersonaliza as relações e aí você cria a moeda quando você entra na coisa da era axial, que é quando você precisa pagar um mercenário para qual a sua vaca ela não tem uma relação social envolvida na troca. Certo? Então, a moeda é o estado final de despersonalização de relações. É para isso que ela é criada. Certo? É para criar uma pessoa que não tem compromisso social nenhum. Tá? O mundo que não tem moeda, que opera dois milênios de finança, assim, segundo o Michael Hudson, que é o mundo dos impérios asiáticos, ele funciona muito bem, sistemas de crédito, com perdões de dívida periódico, jubileus, assim funciona muito bem. Mas esse mundo helênico que parte para a conquista, não. Ele precisa da moeda porque ele está despersonalizando as relações sociais. É o ponto que o Assis colocou. Mas então eu acho que essa divisão ela é importante, inclusive ela é importante para a discussão de esquerda, porque implica em ter um papel de Estado na geração direta de emprego. E não, nós vamos estimular a economia para que isso aconteça. Certo? Então essa é uma diferença crucial. A outra coisa é o seguinte, quando você está usando e aí eu remonto a uma coisa que o Mendonça de Barros falou lá, quando você está pegando aquela parte ali do Samuelson. E tem uma palavra muito importante ali no Samuelson. Buchanan. James Buchanan. Uma das preocupações do Mendonça é o que os 70% vão decidir sobre a economia. Certo? O ponto que o Buchanan coloca, que está por trás da coisa de public é uma coisa conservadora, mas uma coisa que ele está dizendo é o seguinte, olha só. Você tem que produzir decisões econômicas que sejam praticamente de unanimidade. Certo? Deslocamentos que você tem que ser unanimidade. Senão você tem uma coisa que o Tulloch define como exploração das minorias pelas maiorias. Certo? Então, por exemplo, quando você está fazendo uma política de... exemplo, quando se colocou que na Constituinte que petróleo e energia não tem ICMS, você tem um conjunto da federação explorando o único lugar do país que produz petróleo na época, que era o Rio de Janeiro. É uma situação disso, certo? E há um entendimento que o processo democrático em si carrega este potencial do que é visto ali como exploração. Então, tipo assim, Samuelson está falando daquilo ali na década de 80, 86, Buchanan ganhou o Nobel, e você tem uma influência de public choice ali na época, que depois desaparece. Se você prestar atenção em public choice, é mais ou menos como aquelas coisas que também de ciclo de negócio que o pessoal dos austríacos abandonou porque o pessoal da esquerda começou a se apropriar daquilo. Certo? Então você desenvolve uma teoria, crente que vai ferrar com a esquerda, e de repente uns polanos da vida pegam aquela coisa ali e usam contra você. Tá? Mas há um ponto ali que é uma discussão sobre quais são os limites dentro de um espaço democrático do que você faz essas transferências. E hoje você tem um mecanismo não burocrático de fazer transferência para concentração de renda. Tá? Então acho que há um ponto quanto a isso. Acho que há
a discussão de MMT não é uma discussão de finanças funcionais, certo? A discussão de MMT é uma discussão de um entendimento de uma realidade de funcionamento, de relação entre setor público e setor privado, de que os processos do setor privado eles são minskianos, eles são instáveis, e no fundo, algum tipo de instabilidade dessa você vai ter que conviver e você vai ter que trabalhar com minimização de estrago do que é o setor privado, funcionando como cassino, mas que você tem que ter uma coisa da vida cotidiana do Estado empregando. Entende? Eu acho que esse é o que isso é novo, entende? Em termos de condução de política pública, certo? E aí eu acho que isso faltou no seu artigo e isso é a peça central. Todas as vezes que eu vi o Craig falando no ano passado lá uma coisa que o pessoal do PPR trouxe, assim, sempre isso está presente, entende? Valeu, Paulo. Em primeiro lugar, Daniel, eu sou engenheiro, então eu acho, meu ponto não é a questão mais teórica, embora eu acho que é fundamental a questão teórica que está sendo trazida aqui, que é um debate, que eu conheço superficialmente, a leitura do Lara Rezende, outro comentário na imprensa, até do Beluso, mas eu acho assim, que é muito importante a discussão teórica, uma parte específica para a esquerda, quer dizer, a discussão teórica também é importante, mas eu não conheço, então eu não tenho contribuição assim, no questionamento quanto a isso. Porém, eu acho que deve haver um esforço na discussão teórica. Eu acho que a tua apresentação foi muito boa, né? Porque você também fez uma apresentação histórica, até discordando do Zé Carlos Assis. Eu acho que para quem não é economista é importante resgatar, porque a gente tem uma formação, não na minha formação econômica, mas a coisa do acúmulo de informação, a gente comprou uma verdade e aí você tem que desconstruir essa verdade. Eu acho que o Lara Rezende foi muito importante porque ele contribuiu para isso, quer dizer, sair do espaço fechado e jogar uma discussão, uma preocupação e desconstruir uma verdade e a gente passar a entender e passar a discutir certas teorias que têm a ver com, aí sim, concordo com o Zé Assis, quer dizer, com a sociedade, com o desenvolvimento, com a realidade da economia, quer dizer, que interfere na nossa sociedade. Então, eu achei o artigo dele, eu acho que então, meu questionamento para a questão teórica é procurar fazer de tal maneira que também amplie, não fique fechado num grupo fechado. Eu acho que é importante sair desse grupo fechado e as pessoas entenderem melhor isso. Eu acho que isso aqui é o grande desafio que nós temos. Então, é um desafio de natureza política, né? Mas então eu achei assim que foi muito boa a tua apresentação. Acho que é importante aproveitar a contribuição do Lara Rezende de tudo, e o Paulo aqui citou o Mendonça de Barros. Nós fizemos alguns questionamentos sobre ele se manifestar sobre o Lara Rezende, porque o Lara Rezende era assessor do Mendonça de Barros quando ele foi presidente do banco. Ele fez uma observação assim que eu acho interessante, que ele fez uma simbologia, que nós estamos no corredor polonês, nós aqui no BNDES, o Thiago comentou, né? E que o Lara Rezende também, o corredor polonês, está só apanhando. Então ele está apanhando, quer dizer, você vê como é que esse ponto é relevante, que ele diz, o Lara Rezende também está no corredor polonês, está apanhando nos cânones da teoria e tal, e ele é um cara, quer dizer, é interessante essa questão, assim, eu gosto um pouco assim, essa visão de ampliar, né, de ampliar a compreensão disso. Então, eu acho que parabenizo vocês todos na teoria, mas procurar fazer esse esforço de que não é só ficar no meio dos economistas, mas naquele grupo ali, né, que eu acho que tem relevância social. E aí a questão, minha manifestação da questão política que o Zé Carlos falou, assim, para mim é uma eu concordo com a vontade, né, o voluntarismo de protestar, de milhões de pessoas, mas não está claro isso, mas o Thiago comentou, quer dizer, nós estamos vivendo uma perplexidade. O que aconteceu com as eleições? Até o Mendonça Barros também comentou, quer dizer,
Uma coisa estranha, o fato é que a gente, né, houve a democracia, assim, houve um grupo que foi convencido por alguma série de razões, mídia e coisas espetaculares, não sei o quê, uma tentativa de uma facada, uma série de coisas contribuíram para a mudança política. Eu acho só que a mudança política, né, foi de uma maioria da democracia, mas a maioria, quando a democracia pressupõe a alternância do poder, ela tem que respeitar também a minoria, que é assim, compor para ter uma governança que eu acho que nós estamos numa crise. Eu estou perplexo, não sei o que vai acontecer, mas uma crise muito séria, né? Então, essa mobilização política, eu acho que exige da gente um pouco mais de humildade para ouvir as pessoas, para compreender. Eu acho que isso é muito importante aqui na época. Ouvir, quer dizer, no banco, nossos colegas também compreenderem que, olha, não vai ter solução fácil, né? Quer dizer, na minha opinião, não vai ter solução fácil, mas eles acham, vai ter uma solução fácil, né? Vai ser, sei lá, a igreja, para mim a igreja é uma solução fácil. Né? Respeito às pessoas que têm a visão religiosa, mas não é isso que vai resolver. Acho que é compreender que a gente está numa época de dificuldade muito grande e precisamos fazer esse trabalho de ampliação, porque se a gente ficar sempre, né, se a gente radicalizar, se a gente estreitar, nós vamos sempre perder. Quer dizer, a gente tem que procurar ampliar, quer dizer, levar a nossa mensagem, a nossa opinião, ouvir as pessoas. Como é que a gente quer ter um país que volte a ter desenvolvimento, volte a ter progresso, volte a ter geração de emprego, volte a ter inovação, quer dizer, que a gente perdeu isso, né? Está muito difícil retomar. Então, acho que para essa coisa política, Zé, eu estou militando também como na militância técnica do Clube de Engenharia, eu sou diretor técnico de engenharia, e a gente está, há um esforço também de mobilização e tudo, mas ainda é um esforço que tem uma dificuldade de ampliação. Então, minha manifestação política é ser um pouco mais de humildade. A gente não compreende, vamos ter que fazer um grande trabalho de articulação. É isso eu concordo contigo, quer dizer, juntar as pessoas. Nós estamos muito desorganizados, não temos planejamento. Né? Não temos planejamento no governo federal, não temos planejamento também na nossa ação política. Essa é a minha provocação. Você podia convidar o Daniel para estar com engenharia. Sim. Fazer essa discussão. A questão é essa. No Clube de Engenharia, eu sou um intermediário, que eu faço a ligação da engenharia com a economia e com o desenvolvimento. Eu sempre procuro fazer a ponte com o BNDES. Teve a apresentação aqui sobre questão de investimento em infraestrutura, e eu procurei sempre fazer essa ponte. Quer dizer, eu sou engenheiro que trabalhei aqui, né? Então eu tenho condições de ter um diálogo, mas é difícil, porque o engenheiro também, quer dizer, é uma pessoa da sociedade, mas esse debate amplo, né, tem se procurado fazer. A questão da Previdência, teve um debate no engenharia também muito bom, que foi gravado, né? As pessoas também não estão compreendendo ainda os números da Previdência. Vai ter um debate na F, né, Tiago? Vai ter? Dia 17. Dia 17, sexta-feira que vem, é importante, vai ter o Jean Biagi e a Denise Gentil, não é isso? Assim, quer dizer, esse esforço, Zé, de fazer com que as pessoas não estão compreendendo o que está se passando. Então, assim, isso é minha manifestação política também.